Ok, vamos lá. Pensa rápido numa marcenaria. O que vem à mente? Provavelmente o barulho das serras, né? Aquele cheirinho bom de madeira. Mas e se eu te disser que os maiores perigos ali não fazem barulho nenhum? Pois é, a gente vai investigar justamente esses riscos ocultos que se acumulam bem devagarinho em silêncio. Pois é contraintuitivo, eu sei. A gente olha para uma serra e pensa, nossa, que perigo. Mas a verdade é que, para muitos marceneiros, o maior risco do dia a dia nem chega perto das lâminas. É algo bem mais sutil e constante. Então, o assunto aqui são as dores na oficina. E olha, não é sobre aquele acidente feio, sabe? Aquele corte, a batida. Não, a gente está falando de um problema que vai se construindo bem devagar, dia após dia. Um movimento errado aqui, outro ali, e o corpo vai sentindo. E a pesquisa que a gente está analisando aqui bota o dedo na ferida. Olha só essa citação. Ela diz que a maior parte das lesões por risco ergonômico é do tipo trauma acumulativo. O que é isso? Bom, significa que o estrago não acontece de uma vez. É uma soma de pequenos traumas que, com o tempo, viram um problemão. A pessoa só vai perceber os efeitos anos depois. É por isso que é um verdadeiro inimigo invisível. Tá, mas aí fica a pergunta. Se o inimigo é invisível, como é que a gente mede ele? Como a gente sabe onde está o perigo? Bom, é aí que a coisa fica interessante. A ciência, sim, consegue calcular e colocar em números o risco de cada esforço físico. E o ponto de partida para esse cálculo é uma coisa chamada limite de peso recomendado, ou LPR. Basicamente, um instituto de segurança lá dos Estados Unidos definiu um peso máximo, 23 quilos. Esse seria o peso que uma pessoa pode levantar com segurança. Mas, e esse é um mas gigante, só em condições perfeitas. E o que seriam essas condições perfeitas? Imagina a cena: pegar um objeto bem pertinho do corpo, na altura da cintura, sem precisar torcer as costas, tudo alinhadinho. Agora, vamos ser sinceros, quando que o dia a dia é assim, né? Na vida real, a gente se estica para pegar uma coisa longe, se curva para pegar algo do chão, vira o corpo, e cada um desses movimentos, por menor que pareça, vai diminuindo aquele limite de peso seguro. É exatamente aqui que entra a famosa equação do Niosh. Pensa nela como uma calculadora de segurança mesmo. Ela pega aquele número base, os 23 quilos, e começa a aplicar uns descontos, que são os multiplicadores. Se a pessoa se esticou, menos um pouco. Se torceu as costas, menos um pouco também. No final, o que sobra é o limite de peso seguro de verdade para aquela tarefa específica. Certo, essa é a teoria. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Para descobrir, a gente vai mergulhar num estudo feito aqui no Brasil, dentro de 3 marcenarias. Olha só que interessante. O estudo foi feito em 3 marcenarias pequenas, lá no Espírito Santo. Os pesquisadores foram lá e analisaram um trabalho de levantar peças em 7 máquinas diferentes. E eles fizeram um serviço completo. Mediram o peso exato da madeira, observaram a postura dos trabalhadores, tudo isso para uma coisa: comparar o peso que eles estavam de fato levantando com o limite que a calculadora de segurança recomendava. E aí, a grande pergunta que fica é: onde é que o perigo estava escondido nessas oficinas? Qual era o ponto fraco? E agora a gente chega nas chamadas zonas de perigo. Os resultados desse estudo são bem diretos. Eles mostram exatamente onde o bicho pega, onde a atenção precisa ser redobrada. O primeiro sinal vermelho acendeu na máquina traçadora. Ali, os trabalhadores estavam levantando, em média, uns 17 quilos. Só que o limite seguro calculado para aquela tarefa com aquela postura era de só 11,5 kg. Isso é uma sobrecarga de quase 50%. É muita coisa. E não foi um caso isolado. A mesmíssima coisa aconteceu na serra circular. O peso que levantavam era de quase 11 quilos, mas o limite seguro era de menos de 9. Quer dizer, um padrão de risco bem claro começou a aparecer. Para deixar essa análise ainda mais fácil de entender, existe uma coisa chamada índice de levantamento, ou IL. É super simples, é só dividir o peso que a pessoa realmente levanta pelo peso recomendado. Pensa que é tipo uma nota de risco. Se essa nota der acima de 1,2, pronto, acendeu o alerta vermelho. E lembra daquela tarefa na máquina traçadora? O índice de levantamento dela foi 1,48. Olha, 1,48 não é só um número numa planilha. É um indicador gritante de que aquela condição de trabalho é perigosa e precisa de uma solução para ontem. Ok, mas por que o risco era tão alto ali? O que estava errado? O estudo apontou 2 grandes culpados. Primeiro, a distância. Os trabalhadores tinham que se esticar muito para pegar a madeira, longe do corpo. E segundo, o jeito de pegar.
Eles tinham que torcer o tronco. Lembra daqueles descontos que a calculadora de segurança aplicava? Pois é, esses dois movimentos praticamente zeraram a margem de segurança. Certo, o problema foi identificado. E agora? Como é que se constrói uma oficina mais segura? A parte boa é que, muitas vezes, as soluções são simples, pequenas mudanças que fazem uma diferença enorme. E o próprio estudo já aponta 3 passos bem práticos. Primeiro de tudo, melhorar a postura, com treinamento para ensinar o jeito certo de levantar peso. Segundo, repensar o layout da oficina. Será que dá para organizar as coisas para que as pessoas não precisem ficar se torcendo ou andando muito com peso? E terceiro, uma coisa super simples, usar bancadas. Colocar o material numa altura boa para evitar que o trabalhador tenha que se curvar até o chão toda hora. No fim das contas, a grande lição que fica é essa. Com pequenas mudanças, com um olhar mais atento para a ergonomia, é totalmente possível prevenir anos e anos de dor crônica. Aquelas lesões que vão se acumulando em silêncio podem sim ser evitadas. Isso tudo leva a gente a pensar, né? Se isso acontece numa marcenaria, que outros riscos invisíveis podem estar escondidos em outros ambientes de trabalho, só esperando para serem notados antes que seja tarde demais?